Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicarei Web Rádio e Sul Baiana, amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. E a palavra de Deus que nós ouvimos nessa manhã traz grandes ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Na primeira leitura, no livro de Neemias, nós encontramos um rito celebrativo, onde o sacerdote Esdras apresenta a lei diante de uma grande assembleia de homens, mulheres e de todos aqueles que eram capazes de compreender. Reuniu-se em grande assembleia e o sacerdote toma o livro da lei e começa a apresentar para o povo. E veja o que acontece com esse povo. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. É o que a gente faz na hora da proclamação do Evangelho. Enquanto a gente lê primeira, segunda leitura, Salmo, nós estamos sentados. Mas na hora que vai proclamar o Evangelho, toda a assembleia se coloca em pé. E quando abriu o livro, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. O diácono diz, o Senhor esteja convosco, e com a resposta da assembleia, Ele está no meio de nós. Por isso nós repetimos esse mesmo gesto em cada celebração eucarística que nós fizemos. Então o sacerdote leva a Deus, os seus louvores, bendiz o nome de Deus, e toda a assembleia responde, confirma este nome de Deus que está sendo proclamado. Depois que eles ouviram o livro da lei, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. O que é que acontece aqui? No ato da leitura do texto das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus foi entrando nos ouvidos das pessoas e foi sedimentando nos seus corações, e elas foram se enchendo de todo o conhecimento que vinha da palavra de Deus. E o povo, ao ouvir aqueles ensinamentos, ao ouvir os mandamentos, a lei de Deus, começaram a sentir-se indignos de estar em pé diante do Senhor. Por isso eles se prostraram com o rosto por terra, e muitos começaram então a chorar. Isso acontece com cada um de nós quando escutamos a palavra de Deus. Cada um recebe a palavra de Deus de um jeito. Alguns recebem a palavra de Deus com muita tranquilidade. A palavra de Deus vai chegando no seu coração e lhe enchendo de paz. Mas a palavra de Deus também vai chegando no coração de outras pessoas, talvez em nosso coração mesmo, e vai nos inquietando. Por que vai nos inquietando? Porque nós vamos confrontando a palavra de Deus com nossa vida e vamos percebendo que não estamos sendo fiéis a Deus. E quando nós percebemos que por meio da palavra de Deus, que vai iluminando a nossa vida, e nós percebemos que não estamos fiéis a Deus, bate então em nosso coração e em nossa consciência o arrependimento. Meu Deus, Tu és tão bom para comigo, Tu és tão grandioso, e eu, na minha pequenez, não tenho sido fiel aos Seus ensinamentos. E aí bate então o arrependimento, chega em nosso coração aquela vergonha de não termos sido comprometidos com o projeto do Pai. E assim aconteceu com muitas pessoas que estavam nesta assembleia, acolhendo a palavra de Deus e se reconhecendo que não estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Mas vejam, no finalzinho do texto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus já nos dizia, São Paulo, é uma espada de dois gumes, E também
nós escutamos em um dos livros do Antigo Testamento, que a palavra de Deus, ela vem e não volta do jeito que veio. A palavra de Deus chega no nosso coração e transforma. Mas hoje, nesse texto ainda, escutamos algo muito bonito. Ao concluir a leitura do livro sagrado, e após explicar o livro sagrado, o sacerdote se volta para a assembleia e disse: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa casa. É isso que acontece conosco em cada missa, sobretudo em cada domingo. O Senhor não vem para nos condenar, o Senhor não vem, caríssimos irmãos e irmãs, para nos aprisionar, mas Ele, por meio da sua palavra, vem para nos libertar. E por isso, então, nós, ao escutarmos a palavra de Deus, mesmo quando, diante da palavra de Deus, tomamos consciência que não estamos sendo fiéis a Ele, não devemos ficar tristes, mas voltar para casa com o coração esperançoso de podermos, a partir desse encontro com o Senhor, por meio da sua palavra, mudar de vida, pois o dia é do Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Então, se o Senhor preparou esse dia para nós, não é um dia de tristeza, não é um dia de sair daqui angustiado, mas é um dia de iniciarmos a reconstrução da nossa vida diante do Senhor. Pois no finalzinho do texto vai dizer isso: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor em ver o seu arrependimento, a alegria do Senhor em ver a nossa conversão, será então a nossa força. Quanto mais nós tornamos causa de alegria para o Senhor, mais fortes no caminho da conversão nós estaremos, e por isso assim vamos construindo a nossa vida na presença do Pai. Por isso a nossa liturgia, a nossa igreja nos convida a participar da missa dominical como um preceito sagrado, pois para nós católicos esse é o dia que o Senhor preparou para nós, é o dia de se alegrar. Por isso no domingo não se faz jejum, no domingo não se faz penitência, no domingo se celebra porque é o dia que o Senhor preparou para nós. Mas ainda, amados irmãos e irmãs, temos muitos ensinamentos na liturgia de hoje. São Paulo, na carta aos Coríntios, nos fala da eclesiologia da igreja. O que significa isso? Nós, enquanto batizados, formamos o corpo místico de Cristo. Fora da igreja, nós somos um membro. Dentro da igreja, nós formamos o corpo místico de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. E por isso tem algo muito bonito e belo neste texto, quando São Paulo vai dizer que a vitória de um batizado é a vitória de todos. E assim, os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, a missão da igreja, ela se realiza no todo e também no individual. Se tem um cristão no mundo que realiza uma bela missão, aquela missão, ela é de toda a igreja. Se você, vamos usar um exemplo muito mais prático aqui, bem mais do nosso contexto. Estamos vivendo o tempo do novenário do Senhor Deus Menino, e nós temos uma pessoa liderando um grupo de servos aqui na comunidade. Aquela pessoa, se ela faz bem o seu serviço, não é só ela e o seu grupo
que deve estar sendo regozijado aos olhos de Deus, mas todos nós, cristãos católicos em Bicaraí no mundo, regozijamos ao Senhor pelo bom serviço daquela pessoa, daquele batizado, daquele grupo, daquela pastoral, daquele movimento. Do mesmo modo, caríssimos irmãos e irmãs, é quando se dá o contrário. Quando um batizado, ele comete um pecado, toda a igreja sofre com aquele ou aquela pessoa que cometeu o seu pecado. Ela peca, mas ela rompe com a igreja e toda a igreja assume a sua dor e o seu sofrimento. Por isso nós somos convidados a caminhar e a trilhar um caminho de santidade. Todos os batizados, independente do seu ministério na igreja, todos somos convidados a ser santo, não só o sacerdote, não só o diácono, não só o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, o ministro de música, mas todos aqueles que receberam um dia o santo batismo, somos convidados a trilhar esse caminho de santidade e a tomarmos cuidado, para sermos sempre motivo de louvor, motivo de engrandecermos sempre mais a Santa Mãe Igreja e todo o povo de Deus. Por isso o cuidado para não pecarmos, por isso o cuidado para não cometer erros, pois nós representamos e somos verdadeiramente a Igreja de Cristo. Por isso o Salmo 18 vai justamente nos apresentar o que significa a lei de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Quem coloca em prática a lei de Deus tem uma alma confortável, vive feliz. É aquilo que a gente conversa no dia a dia e diz: coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Não tem nenhuma preocupação e não tem nenhuma situação que lhe acuse, que lhe rouba o seu sono, por diante de Deus, diante da igreja, você tem um sono tranquilo, o sono dos justos, porque você busca viver todos os dias comprometido com a palavra de Deus. E aí nós ouvimos ainda: o testemunho do Senhor é fiel e sabedoria para os humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são retos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ele chegue até vós, Senhor, meu rochedo e redentor. E aqui nós lembramos de um texto bíblico que nós ouvimos sempre no livro do Eclesiástico, quando diz isso, né? Que a oração do justo chega ao coração do Senhor. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que a minha oração possa chegar ao coração do Pai pela prática da justiça, da verdade e da santidade que eu vivo todos os dias aqui na terra. E por fim, amados irmãos e irmãs, queria ficar a manhã todinha aqui como Esdras ficou lá na primeira leitura, passou a manhã inteira falando do livro sagrado, mas nós temos um tempo limitado, porque temos outra missa daqui a pouquinho. No entanto, hoje iniciamos o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho do ano C, que nós estamos vivendo neste ano de 2025, né? São chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Ano A, Mateus; ano B, Marcos; ano C, que nós estamos vivendo, é o ano de Lucas. E hoje nós iniciamos o Evangelho de Lucas, e Lucas diz algo fantástico, algo que ele está dizendo para cada um de nós. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aquele que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso,
de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Quem é o Teófilo aqui no Evangelho de Lucas? Theo, Deus, Filos, amigo. Filos vem do grego, Filos quer dizer amigo, Theo quer dizer Deus. Então Lucas escreve este Evangelho para mim, para você, para cada um de nós que nos consideramos amigos de Deus. Então este Evangelho, ele se atualiza e se perpetua ao longo da história. Lucas está hoje escrevendo para cada um de nós, dizendo: você que é amigo, você que é amiga de Deus, eu cuidadosamente escrevo este Evangelho para que o Senhor Jesus toque ao seu coração. E aqui ele já apresenta Jesus na sinagoga, que toma o livro sagrado, lê para toda a assembleia que estava reunida, e depois ele conclui: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Dá-se início no Evangelho de Lucas hoje à missão pública de Jesus, e a missão de Jesus se configura naquilo que estava nas profecias de Isaías, que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. É assim então, amados irmãos e irmãs, que nós devemos acolher este Evangelho e viver o ano santo que nós estamos celebrando neste ano 2025, o ano da graça do Senhor. Por isso, em nosso novenário, colocamos uma prece. Qual é a prece que nós rezamos todo dia? Senhor Deus menino, vamos repetir juntos? Senhor Deus menino, ajudai-nos a viver o ano santo e a colher os seus frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professor.